Bem-vindo de volta, Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos interceptadores mais fascinantes e incompreendidos da Guerra Fria, o Convair F-102 Delta Dagger, e depois conectar o legado dessa aeronave com algo totalmente moderno, o desempenho e os preços dos mísseis do Brasil em 2026, mostrando como a filosofia da defesa aérea evoluiu da interceptação pura para a dissuasão em múltiplos domínios. O Convair F-102 Delta Dagger nasceu do medo, da urgência e da enorme pressão do início da Guerra Fria. No começo dos anos 1950, a Força Aérea dos Estados Unidos acreditava que ondas de bombardeiros nucleares soviéticos cruzariam o Ártico, e a América precisava de algo rápido, voando alto e sempre pronto. O F-102 foi o primeiro interceptador supersônico operacional em serviço no EUA e representou um salto radical na filosofia de design. Sua asa delta, fuselagem com regra diária e armamento exclusivamente de mísseis mostravam que o combate aéreo tradicional estava sendo substituído pela interceptação guiada, um conceito que definiria a defesa aérea por décadas. Por fora, o F-102 parece uma flecha voadora, com nariz afiado, asas triangulares largas e uma fuselagem extremamente limpa. Isso não era apenas estética, a aeronave foi uma das primeiras a usar a regra diária, uma descoberta que permitiu atravessar a barreira do som com eficiência. Os primeiros protótipos tinham dificuldades para atingir velocidade supersônica, mas quando a Convair redesenhou a fuselagem, o Delta Dagger finalmente rompeu Mach 1 com confiança. Essa única mudança transformou um projeto problemático em um pilar da defesa aérea norte-americana. O F-102 era equipado com um motor Pratt & Whitney J57, um turbojato que definiu toda uma geração de caças. Com o pós-combustor acionado, a aeronave alcançava cerca de Mach 1,25 em altitude, velocidade suficiente para interceptar bombardeiros antes que chegassem às cidades americanas. A taxa de subida era o grande destaque, pois o F-102 podia subir rapidamente para encontrar ameaças em poucos minutos, guiado por radares e sistemas automáticos muito antes dos links de dados modernos existirem. O cockpit do F-102 era futurista para a época, mas extremamente restritivo para o piloto. Esse avião não foi feito para voar livremente como um caça de combate aéreo, mas para ser parte de um sistema. O sistema de controle de tiro MG-10, combinado com radar em solo, guiava o piloto diretamente até os bombardeiros inimigos. Em muitas missões, o piloto apenas seguia as instruções do sistema, alinhava o alvo e disparava. Esse conceito evoluiria mais tarde para os sistemas de defesa aérea totalmente integrados, e de muitas formas o F-102 foi o avô da defesa aérea moderna. As armas do Delta Dagger ficavam armazenadas internamente, outra ideia revolucionária. Em vez de canhões, o avião carregava mísseis guiados AIM-4 Falcon e foguetes não guiados dentro de um compartimento rotativo. Isso reduzia o arrasto e aumentava a velocidade, mas também tornava o combate mais complicado. O AIM-4 era avançado no papel, mas pouco confiável em condições reais, especialmente no Vietnã, onde os F-102 foram usados de forma limitada em missões ar e ataque ao solo. Mesmo assim, o conceito de compartimento interno de arma seria aperfeiçoado décadas depois em aeronaves como o F-22 e o F-35. Em combate real, o legado do F-102 é misto, mas extremamente importante. Ele nunca enfrentou os bombardeiros soviéticos como planejado, mas serviu no Vietnã como escolta de bombardeiros e patrulha aérea. Ele até conseguiu uma rara vitória arar contra um MiG-21 usando foguetes não guiados, provando que até um interceptador puro podia se adaptar sob pressão. Mais importante ainda, ele treinou gerações de pilotos e engenheiros na arte do combate aéreo baseado em mísseis, estabelecendo as bases de tudo o que viria depois. A manutenção era um desafio, e o Delta Dagger exigia cuidados constantes. Seus sistemas eletrônicos eram de ponta, mas frágeis, e seu desempenho dependia fortemente dos sistemas em solo. Ainda assim, para sua época, ele era exatamente o que a USAF precisava, um guardião rápido, confiável e sempre pronto dos céus norte-americanos.
Na década de 1970, ele foi substituído por interceptadores mais capazes, mas a filosofia que introduziu nunca desapareceu. Agora avançamos para 2026, e o mundo da defesa aérea é completamente diferente, mas o DNA do F-102 ainda está presente. Em vez de apenas interceptadores, os países agora dependem de sistemas de mísseis em camadas, sensores e aeronaves multifunção trabalhando juntas. O Brasil é um exemplo perfeito de como essa evolução tomou forma. Embora o Brasil não enfrente a mesma ameaça de bombardeiros que os EUA enfrentaram no passado, o país investe fortemente em tecnologia de mísseis para proteger seu vasto espaço aéreo, fronteiras e ativos estratégicos. O desempenho dos mísseis brasileiros em 2026 reflete o foco na flexibilidade, e não apenas na velocidade. A Força Aérea Brasileira opera o Saab Gripen-I, que carrega mísseis ar-ar-solo avançados que superam em muito tudo o que o F-102 poderia imaginar. Mísseis modernos como o Meteor, com motor ramjet, oferecem alcances superiores a 100 km e zonas de não escape que tornam a interceptação quase inevitável. Comparado ao Falcon dos anos 1950, isso é outro universo tecnológico. No lado da defesa antiaérea terrestre, o Brasil utiliza sistemas em camadas projetados para proteção de curto e médio alcance. Programas de desenvolvimento nacional, combinados com parcerias internacionais, produziram mísseis capazes de engajar aeronaves, drones e mísseis de cruzeiro com alta precisão. O desempenho agora se concentra em resistência à interferência eletrônica, guiagem por data link e rastreamento de múltiplos alvos, todas lições aprendidas desde os primeiros interceptadores como o F-102, que dependiam totalmente da precisão da orientação. Os preços em 2026 refletem a complexidade desses sistemas. Um único míssil moderno ARAR pode custar entre 1,5 e 3 milhões de dólares, dependendo do tipo e da configuração. Sistemas de longo alcance custam ainda mais, mas substituem esquadrões inteiros de antigos interceptadores. Onde o F-102 exigia bases, pilotos, equipes de manutenção e alerta constante, uma bateria moderna de mísseis pode fornecer proteção 24 horas por dia com menos pessoal e tempos de resposta muito mais rápidos. A estratégia de investimento do Brasil equilibra custo e cobertura. Em vez de depender de grandes quantidades de interceptadores, o país enfatiza a integração inteligente, usando aeronaves, mísseis, radares e centros de comando como uma única rede. Isso é exatamente o que os projetistas do F-102 sonhavam, mas só conseguiram alcançar parcialmente com a tecnologia dos anos 1950. Hoje, essa ideia é plenamente realizada com redes digitais, links via satélite e sistemas de comando assistidos por inteligência artificial. Em termos de desempenho, os mísseis brasileiros em 2026 são otimizados para a defesa regional, não para a projeção de poder global. Seu alcance, velocidade e precisão são mais do que suficientes para proteger o espaço aéreo contra ameaças modernas, incluindo drones furtivos e mísseis de cruzeiro voando baixo. O tempo de reação agora é medido em segundos, não em minutos, fazendo com que as antigas táticas de decolagem e subida rápida da era do Delta Dagger pareçam quase pré-históricas. Quando comparamos os custos entre gerações, a diferença é impressionante. Um F-102 nos anos 1960 custava alguns milhões de dólares por aeronave, mas exigia manutenção constante. Um míssil moderno pode custar o mesmo ou mais por disparo, mas elimina a necessidade de esquadrões inteiros dedicados exclusivamente à interceptação. Essa mudança mostra como a defesa aérea evoluiu do pensamento baseado em plataformas para o pensamento baseado em sistemas, uma transição que começou justamente com aeronaves como o Delta Dagger. O verdadeiro legado do F-102 não é sua velocidade ou sua forma, mas a ideia de que a defesa aérea deve ser integrada, automatizada e focada em mísseis. A estratégia de desempenho e preços dos mísseis do Brasil em 2026 prova que essa filosofia ainda domina o planejamento moderno de defesa. Das asas delta às redes digitais, a missão continua a mesma: detectar, decidir e destruir antes que a ameaça atinja seu alvo.
Então, quando olhamos para o Convair F-102 Delta Dagger, não estamos apenas olhando para um jato antigo, mas para o início da defesa aérea moderna. Sua tecnologia era primitiva para os padrões atuais, mas suas ideias eram revolucionárias. E nos sistemas de mísseis que o Brasil está operando em 2026, ainda podemos ver os ecos desse interceptador da Guerra Fria, transformados por décadas de inovação, mas guiados pelo mesmo objetivo fundamental: proteger o céu a qualquer custo. Se você curtiu essa viagem pela história da aviação e pelo poder dos mísseis modernos, deixe o like, inscreva-se no canal e continue ligado no Carsportes, onde o passado, o presente e o futuro da tecnologia se encontram em velocidade máxima.